descendente? Já pensou em conquistar o passaporte europeu? Em ter as portas do mundo abertas para você? Claro que sim, né? É justamente por isso que você está aqui. Então seja muito bem-vindo ao workshop da cidadania portuguesa da DNA Cidadania. Nesse treinamento rápido de mais ou menos 1 hora, vou te ensinar o caminho para você conquistar a cidadania europeia para você e a sua família, começando do zero, de forma clara, segura e eficiente. O mais incrível é que você poderá fazer o seu processo estando em qualquer lugar do mundo, praticamente sem sair de casa e em 37 dias. Mas eu não sei nem por onde começar. Então, esse treinamento é perfeito para você. Vem comigo que você vai entender o que eu estou falando. O nosso método foi criado para quem é brasileiro e tem direito à cidadania portuguesa, mas não sabe por onde começar, como buscar e principalmente quais os passos a dar para concretizar o sonho do passaporte europeu. Saber todos os passos, nos mínimos detalhes, para você fazer o seu processo de nacionalidade da forma correta, como tem que ser feito, é fundamental. A única maneira é aprender com quem trabalha na prática e que se dedica há anos e que já concluiu com sucesso centenas de processos de famílias inteiras, como nós da DNA Cidadania. No nosso site temos vários depoimentos de novos portugueses by DNA, um pouco das suas histórias, o que os motivou a buscarem o direito e o que acharam da nossa assessoria. São todos brasileiros que hoje possuem a dupla nacionalidade. Temos clientes em todos os lugares do mundo. No Brasil, na Itália, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Austrália, no Japão e também alguns que já estão em Portugal, usufruindo do benefício de serem portugueses. A imensa maioria deles, quando se interessou em buscar a nacionalidade portuguesa, não sabia nada sobre o assunto, nem quais os documentos eram necessários e muito menos onde e como conseguir. Estando nossos clientes em qualquer lugar do mundo, praticamente sem sair de casa, de forma prática, nós conseguimos juntar tudo o que era necessário, com a mínima intervenção possível dos clientes, e na maioria dos casos em tempo recorde. É isso que nós fazemos. O segredo está em saber o que precisa ser feito e fazer bem feito. Mas antes de falar o que é preciso e como conquistar a sua cidadania portuguesa e também para a sua família, deixa eu te dizer por que estamos aqui para te contar tudo isso. Bom, meu nome é Mariana Oliveira, eu sou assessora da DNA Cidadania. Nos últimos 5 anos, venho me dedicando somente a pessoas que estão em busca desse sonho de conquistar o passaporte europeu, de pessoas que desejam ter as portas abertas da Europa. Eu sou brasileira, como você pode perceber pela minha falta de sotaque. Moro em Portugal com a minha família, meu marido e nossos 3 filhos, e trabalho exclusivamente com nacionalidade portuguesa, tirando o trabalho de casa e tudo mais, né? Claro, mas isso é outra história. Por que eu resolvi buscar a dupla nacionalidade para minha família? Bom, para você entender melhor, eu vou precisar voltar um pouco no tempo. Eu sou de família de classe média brasileira, sou filha única. Sempre estudei em boas escolas no Brasil, escolas particulares. E para mim era uma obrigação oferecer educação de qualidade aos meus filhos. Por isso, as escolas públicas para mim não eram e nem nunca foram uma opção. Não vamos aqui debater sobre o ensino público no Brasil, só estou te contando como eu vim parar aqui. Só que chegou um determinado momento que já pagávamos 2 mensalidades escolares para os nossos filhos mais velhos. E já estava na hora de colocar o filho caçula na escola. Eu e meu marido começamos a visitar todas as escolinhas da cidade e percebemos que a conta estava muito alta. A gente já pagava 2 escolas particulares e pagar a terceira não ia dar. Quem tem filhos em escolas particulares sabe o quanto custa e do que eu tô falando. E o que a gente ia fazer? Não queríamos colocar em escola pública o nosso bebê. Deu aquela dor no coração, sabe? Como nós sempre estudamos em boas escolas particulares, eu e meu marido, tínhamos a obrigação de proporcionar o mesmo a todos os nossos filhos, essa educação de qualidade. E isso para nós significava escola particular. Mas a gente não ia conseguir pagar, essa era a verdade. Até poderíamos conseguir, mas ia ficar muito caro. A gente ia trabalhar para pagar a escola. A gente já não viajava, tínhamos poucos momentos de lazer
E o melhor momento de lazer para nós era quando a gente ia para o clube. A gente ia depois da escola para as crianças fazerem esporte e para a gente relaxar um pouco. Por sorte divina, a gente soube que ia abrir uma vaga na creche modelo do nosso bairro. Fomos ver e conseguimos a vaga. Ficamos muito felizes. Era realmente uma creche modelo. Era simples, mas era bem legal. Só que qual que seria o futuro daquilo? O futuro seria a escola do primeiro ano no bairro vizinho, que não era nada modelo. Era uma escola velha e acabada, sem falar no ensino. E não era isso que nós queríamos para o nosso bebê. Esse não era o futuro que nós queríamos. A gente queria mais. Meu marido e eu sempre tivemos a vontade de sair pela Europa de mochila, de viajar e conhecer o velho mundo. Acho que a maioria dos casais novos sonham com isso, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Os filhos vieram e esse sonho foi sendo adiado. Foi então que começamos a pesquisar as escolas na Europa. Vimos que as escolas públicas eram muito boas e isso nos motivou muito a nos mudar do Brasil. Os filhos mais velhos também estavam entrando na adolescência e as ruas cada vez mais violentas. Então a escola e a segurança foi o que nos motivou e, claro, concretizar o sonho de conhecer novos lugares. Então, em 2012, o meu marido começou a estudar sobre dupla nacionalidade. As leis, a documentação, as certidões da família que não achava, as retificações todas que foram necessárias. E nesse momento eu tenho duas revelações a fazer. A primeira é que Portugal não foi o primeiro país eleito. Não era nosso destino inicial. Na verdade, a gente pensou em se mudar para a Itália, mas Portugal acabou aparecendo no meio do caminho como uma excelente oportunidade, justamente por conta do idioma, o português, que seria muito mais fácil no começo para as crianças se adaptarem na escola e para a gente se adaptar de um modo geral. A outra revelação é que também profissionalmente era necessário, porque o meu marido é advogado. Então assim que nós decidimos ficar em Portugal, em uma época que ninguém falava de se mudar ou de morar em Portugal. Não tinha ninguém falando sobre Portugal. A gente veio e estando aqui, muita gente já sabia que a gente estava aqui e que a gente tinha conhecimento sobre a nacionalidade portuguesa. Então muitos começaram a pedir informação, a pedir ajuda, a pedir para fazer o processo de nacionalidade portuguesa. E foi assim que a DNA Cidadania surgiu, para transformar brasileiros em cidadãos europeus. Nós sabemos a importância de se ter a nacionalidade europeia, não só para morar fora, mas para garantir o futuro dos filhos. E hoje, os nossos filhos estão em ótimas escolas públicas. O André, o caçula, tem 9 anos, é bom de bola e joga numa escola do Benfica. Estuda em período integral na escola, das 9 da manhã até as 5h30 da tarde. E a gente só paga o almoço, cerca de 30 euros por mês. Isso sem falar na época do coronavírus, tá? A filha do meio, a Maria Eduarda, tem 16 anos e ama música. Ela faz aula de canto e sonha em ser cantora ou advogada. Ela é bem briguenta, puxou o pai. E o Diogo, o mais velho, já tem 18 anos, acabou de fazer. Eu tenho um filho de 18 anos, mas pula essa parte. Ele está terminando o ensino médio, o secundário aqui de Portugal, e quer aprimorar o inglês lá na Inglaterra. E a faculdade? Ele vai poder escolher e pagar preço de europeu, 80% a menos que o estrangeiro. Nós estamos realizando o nosso sonho. E você, qual que é o seu sonho? Temos tantas histórias de clientes, cada um com um motivo para buscar a dupla nacionalidade. A Mariana Andrade, por exemplo, em 2016, estava com o visto vencendo, morava em Dublin, na Irlanda. E a gente conseguiu a nacionalidade portuguesa dela em 2 dias. Foi o nosso recorde. A Dani Tostes, que mora na Austrália, foi atrás da cidadania portuguesa dela para ter um plano B. Pois, se ela tiver que mudar em algum momento da Austrália, pode escolher qualquer outro país da União Europeia, sem precisar ter que voltar para o Brasil. A Marivone foi atrás da cidadania dela porque tem 2 filhas que moram nos Estados Unidos e queria poder visitá-las sem nenhum problema. O Ricardo Amaral queria contribuir com o futuro profissional do filho, que queria ser comissário de bordo, e conseguiu.
O Dr. Harley Edison queria resgatar as origens da sua família, toda portuguesa. Os 4 avós eram portugueses. E também garantir o direito dos filhos e netos. Depois vai lá no nosso site e vê o depoimento dele, é incrível. Já o Fabiano Marchesi quis deixar tudo preparado para quando as oportunidades batessem à sua porta. E você? O que te motiva a correr atrás da sua cidadania europeia? Morar em Portugal ou na Europa? Poder viajar livremente sem vistos ou burocracia? Ter um plano B? Ou se preparar para as oportunidades? Independente do motivo, vamos conquistar juntos o seu direito. E como garantir a sua dupla cidadania? Precisa antes confirmar se você e a sua família têm direito. E como que faz isso? Não basta ser filho, ou neto, ou cônjuge. Porque não são todos que têm direito, precisa se certificar que não houve nenhuma quebra desse direito. Vamos lá, vamos confirmar o direito da sua família. Quem que é o português? É o seu pai ou sua mãe? É seu avô ou sua avó? É seu bisavô ou sua bisavó? Quem que é vivo? São todos vivos? O filho do português é vivo ou falecido? É muito importante que você saiba que na nacionalidade portuguesa tem direito somente filhos e netos de portugueses. Se o filho e o neto já forem falecidos, ou seja, se 2 gerações diretas com o português já forem falecidas, infelizmente a sua família e você não têm mais direito à nacionalidade. Agora, se forem todos vivos, maravilha! E se apenas uma geração estiver falecida, também tem direito. Mas não basta saber se está todo mundo vivo ou quem é falecido. Agora, temos também que saber se houve casamento entre eles. Os seus pais foram casados? Os seus avós foram casados? E os seus bisavós também se casaram? Ou seja, todos são ou foram casados? Por que eu pergunto isso? Se houve casamento entre todos, perfeito. Agora, se não houve casamento, a gente tem que saber quem foi o declarante do nascimento do filho. Existe uma coisa muito importante na nacionalidade, mas que é pouco dita, que é a perfiliação na menoridade. Você não tem que entender muito sobre isso. A única coisa que você precisa saber é que o português ou o descendente do português precisa confessar ser o pai ou a mãe em documento oficial brasileiro. Como assim? Na certidão vem escrito mais ou menos assim: compareceu fulano de tal e declarou que nasceu ciclano, seu filho com Beltrana. Isso é a confissão. Ele declarou no cartório o nascimento do filho. Existem casos que se perde o direito só pelo simples fato de não haver casamento e o declarante ter sido outra pessoa. Eu vou repetir, presta atenção. Existem casos que se perde o direito só pelo simples fato de não haver casamento entre os pais e o declarante do filho ter sido outra pessoa. Se esse é o seu caso, precisa ter um documento oficial brasileiro que comprove a perfiliação. Alguns exemplos: emancipação, herança, pensão alimentícia, habilitação de casamento, caso o filho tenha se casado ainda menor de idade. Lembrando que todos os documentos para se comprovar a perfiliação têm que ter sido feitos na menoridade do filho. Mas existe ainda uma brecha, quando é a mãe a portuguesa ou a descendente do português e o filho foi registrado logo ao nascer. Ainda existe uma possibilidade. Você está entendendo até aqui? Você já confirmou se tem direito? Que bom! Então vamos em frente. Nós mapeamos alguns pilares que fazem parte de qualquer processo de nacionalidade portuguesa, que são as 9 verdades da cidadania portuguesa para os descendentes e cônjuges. Primeira verdade: a nacionalidade só é transmitida em linha descendente direta, ou seja, de pai para filho, e nunca de irmão para irmão ou de tio para sobrinho. A segunda verdade: somente filhos, netos e cônjuges têm direito à cidadania portuguesa. Terceira verdade: o seu português ou portuguesa não precisa estar vivo. Quarta verdade: deve-se registrar em Portugal todos os atos da vida civil do português e dos novos portugueses, assim como aconteceram no Brasil. Quinta verdade: a perfiliação do filho deve ser feita na menoridade. O casamento entre os pais perfilha o filho fruto da união, ou seja, garante o direito do filho à cidadania portuguesa. Sexta verdade: não basta ter o divórcio averbado na certidão de casamento.
tem que homologar judicialmente em Portugal. Sétima verdade: os processos de nacionalidade tramitam na esfera administrativa, nas conservatórias portuguesas. Atualmente, são cerca de 21 conservatórias, balcão de nacionalidade competentes para julgar os processos. Oitava verdade: os consulados portugueses não julgam processos de nacionalidade. A nona verdade: a certidão de casamento não substitui a certidão de nascimento. Essas são as verdades. Agora eu vou te contar um segredo que ninguém nunca te falou e que muitos têm medo por achar que vai perder o processo e o dinheiro das custas processuais. O processo de atribuição de filho nunca é cancelado. Ele fica suspenso até que se cumpra o exigido, mas nunca é cancelado. Eu vou te contar um caso de um cliente nosso, o Felipe Oliveira. Ele é Oliveira, mas não é meu parente. Ele é filho de pai português e ele fez tudo errado no processo dele. O primeiro erro do Felipe foi ter protocolado o processo de nacionalidade dele nas Centrais de Lisboa, que é a conservatória mais lotada de processo do país. E o segundo erro dele foi não ter juntado a prova de perfiliação. Acontece que o Felipe foi registrado pela mãe e os pais nunca foram casados. Ele foi notificado para juntar as provas de perfiliação na menoridade. O reconhecimento da paternidade do Felipe foi judicial, quando ele era menor de idade. E se não tivesse esse documento, essa ação judicial, ele não teria direito à nacionalidade, mesmo sendo filho de pai português. O Dr. Rodrigo conseguiu a homologação da sentença aqui em Portugal em cerca de 45 dias, foi super rápido. Depois da sentença revisada e confirmada, o processo que estava nas centrais foi devidamente instruído e voltou a andar, sem ter que pagar novas custas processuais. É claro que demorou mais um pouco, mas agora saiu o assento de nascimento português do Felipe e ele está muito feliz. Então, atenção! Quando tem alguma decisão judicial na certidão de nascimento, é importante verificar o que é. E muito provavelmente será necessário validar essa sentença em Portugal. Mas esse caso não é típico, não é a maioria. Eu só quis falar dele para mostrar para você que não basta ser filho e que precisa comprovar esse direito em todas as gerações da família. Porque tem que saber se o filho foi perfilhado na menoridade. E ninguém fala abertamente sobre isso. Até aqui, você está entendendo? Sabe me dizer com certeza se tem direito à nacionalidade portuguesa? Ou vai precisar verificar isso nos documentos da família? É muito importante você confirmar se tem direito à cidadania portuguesa, porque esse workshop que vai te mostrar como fazer a sua cidadania portuguesa de qualquer lugar do mundo, praticamente sem sair de casa em 37 dias, é destinado exclusivamente para brasileiros, descendentes ou cônjuges de portugueses, pois esse é o nosso maior know-how. Bom, e como fazer a cidadania estando em qualquer lugar do mundo? Na verdade, é isso que nós já fazemos para todos os nossos clientes. Cerca de 80% dos nossos clientes estão no Brasil e os outros 20% espalhados pelo mundo. Estados Unidos, México, Alemanha, Austrália, Japão, França, Itália, Portugal. Será que eu esqueci de algum? Nós sabemos como fazer o processo de forma remota, tudo por correspondência. Por isso, você não precisa estar em Portugal ou no Brasil. Esteja você aonde estiver, é totalmente possível. Temos a solução para tudo, facilitando ao máximo a sua vida. Por exemplo, para um processo de filho, de neto ou de cônjuge, precisa da cópia autenticada do documento de identificação brasileiro, o RG ou o passaporte. Primeiro alerta: a CNH não é válida como documento de identificação para processos de nacionalidade portuguesa. Então, precisa ser somente o RG ou o passaporte. Mas o passaporte precisa ser válido, lógico, e também precisa ter a filiação, nome dos pais. O segundo ponto é que para quem está no Brasil, ir ao cartório, tirar uma cópia autenticada e depois apostilar é bem simples. Mas quem está no exterior, coisas simples como esta viram tarefas bem difíceis, eu sei.
Por isso que descomplicamos ao máximo para os nossos clientes. Normalmente, nossos clientes nos mandam os RGs originais, que devolvemos depois no fim do processo. Mesmo porque, se você mora fora do Brasil, já sabe que a gente não usa o RG para nada. A sacada é que quem está fora do Brasil pode tirar a cópia dos documentos e também autenticar assinaturas no consulado português do país que reside. O consulado é considerado território estrangeiro no país onde está fixado, ou seja, tudo que você fizer no consulado português é considerado ter sido feito dentro de Portugal. Por isso, não precisa de apostila de AIA. Preparar a documentação da forma como é exigido é fundamental para ter o sucesso na concessão da sua nacionalidade. E as certidões necessárias ao processo? Isso pode ser feito sem sair de casa. Você pode pedir as certidões por e-mail ou pelo site do cartório, tanto as de nascimento como as de casamento e também as de óbito. Você pede online e eles respondem com os procedimentos e dados bancários. Você paga e eles enviam para sua casa as certidões. É assim que fazemos com todos os nossos clientes. Pedimos as certidões daqui, de Portugal. Lembrando que os nascimentos dos descendentes do português devem ser na forma reprográfica, que é a cópia do livro do registro, porque nessa certidão tem a assinatura de quem compareceu no dia no cartório para registrar o filho. É a prova da perfiliação. Já os casamentos, óbitos e nascimentos dos cônjuges podem ser em inteiro teor digitadas. Todas as certidões precisam ter firma reconhecida do escrevente, que é quem assinou a certidão. E a apostila de AIA também, porque legaliza o documento para ter validade no estrangeiro. Agora, em relação à documentação, você pode economizar e muito, pois se você pedir direto no cartório onde foi feito o registro, você vai pagar exatamente o valor da certidão, sem intermediários tipo cartório online ou cartório 24 horas. Saber o formato exigido de cada certidão e pedir direitinho vai fazer com que você também economize muito, pois tem muita gente que pede a mesma certidão dos 3 jeitos diferentes: breve relato, inteiro teor e reprográfica, e não precisa. E tem ainda uma outra maneira de você economizar ainda mais, até 70%, que é com a apostila de AIA. Primeiro, você tem que entender um pouquinho mais sobre o que é uma apostila de AIA. Nada mais é que um selo de autenticidade. É a legalização internacional do documento. O valor do apostilamento no Brasil é diferente em cada estado brasileiro. E agora, como fazer tudo isso em 37 dias? Pode parecer pouco tempo, mas sabemos exatamente o que fazer e como fazer. É totalmente possível. Você sabe o que determina o prazo de conclusão de um processo de nacionalidade? São 4 fatores. O primeiro é o tipo do processo. Se é de filho, se é de neto, se é de cônjuge, ou uma conversão de neto naturalizado, ou até uma transcrição de casamento. Cada processo tem a sua complexidade e um prazo estimado. A conservatória também tem prazo para cumprir, ela tem que cumprir objetivos. O segundo fator é a conservatória, onde protocola o processo. Em Portugal, existem cerca de 316 conservatórias, entre elas 21 balcões de nacionalidade. Tem conservatória que não julga certos processos, por exemplo, processo de neto, de cônjuge e de conversão de neto naturalizado e de filhos de angolano, de cabo-verdiano, ou seja, de ex-colônias, é de competência exclusiva das Centrais de Lisboa. O Brasil não é considerado ex-colônia. Mas se você mandar um processo de transcrição de casamento, por exemplo, para as centrais, ou ele será devolvido ou ele vai ser transferido para outra conservatória, o que levará em mais demora do processo, pois as centrais não fazem transcrição de casamento. O terceiro fator é o fluxo de trabalho das conservatórias. Portugal recebe atualmente uma verdadeira enxurrada de processos. Todas as conservatórias balcão de nacionalidade estão lotadas de trabalho. Umas mais e outras um pouquinho menos, mas todas estão cheias. Algumas conservatórias, como as Centrais de Lisboa e o Arquivo Central do Porto, estão distribuindo processos
para as conservatórias de interior, na tentativa de desafogar um pouco o imenso fluxo de trabalho. O back-office de vários processos, como o dos sefarditas, a informatização de registros e o registro de novos portugueses com a emissão dos assentos portugueses, estão distribuídos em diversas conservatórias menores que estão a trabalhar internamente para as conservatórias maiores. Agora, o quarto fator que determina o sucesso da sua cidadania, com absoluta certeza, é a instrução correta do processo. Recebo tanta gente que me manda a notificação e quando leio percebo que os documentos juntados estavam errados, sem apostila, cópia simples. Pelo amor de Deus, instruir corretamente o processo é uma obrigação. O processo precisa ser bem feito, precisa ser bem montado do jeito certo. Na verdade, devemos focar no que podemos controlar. Temos controle sobre o tipo do processo? Não. Temos que fazer o processo que é necessário para conquistar o direito, não é? Temos controle sobre o fluxo de trabalho da conservatória? Também não. E está cada dia maior. O que temos controle? Controlamos como montamos o processo, os documentos que juntamos e para onde mandamos para ser julgado. Para se ter uma ideia, um processo de filho de português brasileiro pode levar cerca de 3, 4 ou 6 meses, mas na Conservatória dos Registros Centrais de Lisboa pode levar de 1 a 2 anos. Muita gente nos pede ajuda porque fez o processo errado ou está com o processo suspenso. Recebemos uma verdadeira enxurrada de pedidos de ajuda, com muitos processos com notificação, de pessoas que fizeram sozinhas, com base em ajuda de grupo de Facebook, de fóruns de cidadania. De verdade, não é possível ajudar a todos. Infelizmente, não conseguimos atender a todos que nos procuram. Pode ser que você até já tenha mandado alguma mensagem ou e-mail pedindo a resposta de alguma dúvida e não conseguimos ainda lhe responder. Mas por que a gente não contrata mais gente? Na verdade, já aumentamos a nossa equipe, mas o atendimento é muito complicado, ele é muito importante, pois conseguir alguém tão comprometido como nós em seu processo é difícil. Passar todas as informações, todo o nosso conhecimento sobre todos os tipos de processo para uma pessoa não é fácil. A única pessoa que pode fazer tão bem feito como nós o seu processo de nacionalidade é você mesmo. Por mais que eu tente explicar tudo sobre o processo de cidadania portuguesa aqui para você, não vai ser o suficiente. Eu teria que prestar uma assessoria completa para você e para sua família, pois cada caso é um caso. Nossa agenda está lotada e, como eu disse, não conseguimos atender a todos que nos procuram e queremos ajudar. Muita gente também não tem condições de pagar pela nossa assessoria, principalmente agora que o euro está uma fortuna. Essa é a nossa forma de contribuir com quem está disposto a aprender do jeito certo e fazer bem feito. Sabemos que o nosso conhecimento e experiência prática pode ajudar você e a sua família a realizarem esse sonho. Você sabe quem que pode protocolar os processos de nacionalidade portuguesa? Advogados, solicitadores e a própria pessoa. Portugal permite que você mesmo protocole a sua cidadania. Agora, se você quiser aprender e estiver disposto, eu tenho uma oferta para te fazer. Nós juntamos todo o nosso conhecimento e prática adquiridos ao longo de anos em um curso 100% online, com passo a passo completo, para que você faça a sua cidadania portuguesa sozinho, estando em qualquer lugar do mundo, praticamente sem sair de casa, em 37 dias e com qualidade de assessoria. Por isso, eu tenho a honra de te apresentar a Academia da Cidadania Portuguesa, o curso da DNA Cidadania, completo e que aborda tudo o que você precisa saber. Vai permitir que você tenha os mesmos resultados positivos que nós. Imagine o impacto que isso terá na sua família. O curso tem 5 semanas. Em cada semana será liberado um módulo. Você aprende e executa. E no fim do 35º dia, você ainda tem mais 2 dias para executar o último módulo, completando assim
os 37 dias. A gente faz o que domina, lembra? E depois do processo protocolado, você nem vai se preocupar, pois terá certeza de ter feito do jeito certo. Você tem a obrigação de garantir esse direito a toda a sua família, até para aqueles que ainda nem nasceram. Afinal, a cidadania portuguesa é vitalícia e hereditária. Amo o que eu faço, principalmente quando vejo tantas pessoas conquistando esse sonho. Já ajudamos muitas pessoas com informações importantes, tanto nas redes sociais quanto no nosso canal do YouTube, que vem tirando muitas dúvidas para que as pessoas consigam prosseguir com os seus processos. Mas sabemos que isso não é suficiente. As informações acabam ficando dispersas. Sabemos que é preciso um passo a passo estruturado, um método claro e objetivo, porque senão fica confuso mesmo. São muitas as informações na internet, porque além da informação desorganizada e conteúdo confuso, muitas vezes está equivocado e ao invés de ajudar pode até acabar atrapalhando. Porque o que der certo para uma pessoa pode não dar certo para você. Na prática, a teoria é outra e pode custar caro. Erros podem ser evitados, mas você não está mais sozinho por sua conta e risco. A nossa missão é contribuir para que esses erros não aconteçam. Você está adquirindo a nacionalidade europeia de um outro país e você vai lidar com os documentos da sua família, resgatar essa herança familiar. Se você vai fazer, que faça bem feito. Tudo que nós da DNA Cidadania fazemos para todos os nossos clientes está mapeado nesse curso da Academia da Cidadania Portuguesa, para que os descendentes e cônjuges de portugueses que desejam fazer o seu processo de cidadania portuguesa sozinhos consigam de forma muito mais fácil, rápida e segura. Assim será muito mais prático preparar o seu processo da forma correta, utilizando o nosso método de trabalho. Todo o conteúdo do curso foi criado por nosso advogado, para que você faça sozinho, com nossa ajuda e suporte. Agora você não tem mais desculpas. Te garanto que será o melhor investimento da sua vida. Afinal, como você quer estar daqui 1 ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 5 anos? Usufruindo das oportunidades de uma vida de um cidadão europeu? Ou arrependido por não ter buscado o seu direito? O conhecimento desse curso permitirá você fazer a cidadania portuguesa para todos os membros da sua família, com muito mais economia. E você vai poder fazer todas as transcrições de casamento, todas as atribuições de filhos, de netos, de cônjuges, transcrições de óbitos e tudo que você precisa executar. Como encontrar o assento de nascimento do seu português, como analisar corretamente a documentação, em qual conservatória protocolar para ser mais rápido, como acompanhar o processo online até a conclusão do seu processo de cidadania. Tudo de forma didática e descomplicada, tudo mastigado para você conquistar o seu passaporte vermelhinho. O nosso curso é composto de videoaulas e é completamente online, ou seja, você pode acessá-lo de qualquer lugar, de um computador, tablet ou celular. Mas e não é só isso, você ainda vai ter vários bônus. O primeiro bônus é o nosso DNA-PP, claro. O DNA-PP é o nosso sistema de gerenciamento de processos, uma plataforma de genealogia online exclusiva para os clientes da DNA Cidadania, que nós desenvolvemos para facilitar os processos e também para centralizar as informações da família. Agora temos uma versão aluno, onde você terá acesso a todas as funcionalidades, assim como nós. Isso mesmo, a nossa ferramenta interna à sua disposição. Você também vai ter acesso a todos os modelos de requerimentos com preenchimento automático. Vai poder montar a árvore genealógica de toda a sua família, vai montar o roteiro completo com o detalhamento de todos os custos envolvidos para poder planejar financeiramente a cidadania de toda a família. Vai ter acesso à nossa base de dados atualizada dos cartórios no Brasil. Também terá acesso ao modelo das petições de nosso advogado
para os processos de netos e cônjuges. A atualização do curso sempre que houver mudança na lei. E desconto de 300 euros em qualquer ação de homologação de sentença estrangeira. E ainda, plantão de dúvidas online e ao vivo para tirar todas as suas dúvidas em todos os módulos. E também a nossa comunidade no Facebook, assim vamos poder acompanhar o progresso de todos os nossos alunos. E tudo isso por R$ 497. É isso mesmo, reais. Eu nem sei quanto que dá isso em euros, mas tudo bem, não importa. Estamos fazendo em reais porque aqui em Portugal e na Europa, a política de parcelamento é um pouco diferente. Então a gente ia conseguir parcelar em apenas umas 3 ou 4 vezes no máximo. Mas como estamos fazendo em reais, você vai poder parcelar em até 12 vezes. É isso mesmo. E sabe aquele desconto de 300 euros? Gente, o curso não chega a esse valor. Realmente estamos fazendo o melhor que podemos para ajudar você a conquistar o seu direito, a realizar seu sonho. O nosso curso não é para residentes em Portugal, e sim para descendentes e cônjuges de portugueses, famílias que desejam resgatar as origens portuguesas. Se você está na Europa e tiver alguém no Brasil que possa comprar o curso para você, é melhor. Porque aqui em Portugal e na Europa incide automaticamente o IVA, que é um imposto de 23% sobre o valor. Ou seja, seu curso vai ficar mais caro e você também não poderá parcelar em 12 vezes, terá que pagar à vista. Mas também está tão barato que se você não tiver alguém no Brasil não vai ter problema nenhum, né? São 83 videoaulas e mais as tarefas, totalizando 102 aulas teóricas e práticas. Você entra e já tem acesso a 2 módulos inteiros. Os demais módulos serão liberados um a cada semana, no total de 8 módulos. A cada semana teremos também o nosso plantão de dúvidas para tirar todas as dúvidas de cada módulo. É um curso rápido, prático e dinâmico para que você tenha o seu processo pronto em 37 dias, lembra? Eu não sei se você já comprou algum curso online, mas eu já. E é muito bom, porque dá a chance de você fazer no seu tempo, no seu horário e ainda rever quando quiser. O curso é enxuto, é tudo o que você precisa saber para atingir o seu objetivo, o passaporte português. E como se não bastasse, ainda lhe daremos várias garantias. A primeira garantia é uma garantia incondicional. Se você por qualquer motivo se arrepender e não quiser mais, terá 15 dias para ver o curso e pedir o reembolso total, sem perguntas. É só mandar um e-mail e devolveremos todo o seu dinheiro. A segunda garantia é uma garantia condicional. Se em 30 dias perceber que não tem direito e apresentar os documentos, nós vamos analisar e terá o seu dinheiro de volta na totalidade. A terceira garantia é a garantia DNA. Se mesmo depois de aprender tudo conosco, você quiser que a nossa assessoria faça o seu processo de cidadania, tudo bem. E o preço que você pagou no curso será descontado integralmente do valor da assessoria. A quarta garantia é a garantia de acesso. Você terá acesso por 2 anos inteiros ao curso, com direito a atualizações sempre que houver mudanças normativas. Tempo mais que suficiente para fazer os processos de toda a família. Você receberá seu login e senha para acessar o curso imediatamente após a confirmação da compra. O pagamento é seguro e os seus dados estão protegidos. A vida é feita de escolhas e agora a decisão é sua. Você pode desistir, fazer de conta que não tem direito, que ser um cidadão europeu nem é tão bom assim. Ou pode continuar buscando informação na internet, quebrando a cabeça, perdendo tempo e ainda correndo o risco de fazer alguma coisa errada. Ou você pode ser aluno da Academia da Cidadania Portuguesa e fazer o nosso curso. E se você chegou até aqui, é porque se importa com a sua família e com o seu futuro. Então clique no botão e se inscreva para se tornar nosso aluno e conquistar seu passaporte europeu. Seu vermelhinho vai estar muito mais perto de você. A cidadania portuguesa não é apenas um pedaço de papel.
é você, as suas origens, a sua liberdade, a sua história. Te vejo do outro lado, lá no curso. Tchau!